E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Eu relutei para fazer esse vídeo, tô gravando domingo à noite até, vai pro ar na segunda, provavelmente de manhã, né? Porque até tem outros assuntos da coletiva do Fábio Carilli e do Juliano que eu queria falar, mas eu achei importante abordar esse. Eu já falei no último vídeo sobre o Miguel que eu não quero ficar falando toda hora aqui do Miguel, porque bota uma pressão desnecessária em cima dele. E essa semana ainda vai ter um Argentina e Bolívia amanhã, né? Terça-feira. E é um clássico jogo que normalmente a Argentina dá um cacete na Bolívia, né? E aí, se ele não for bem, o que é provável e absolutamente normal, já vão vir aqueles comentários, né? Tá vendo? Olha a enganação, joga nada. Enfim, né? Então, e eu não gosto de ficar forçando, já falei várias vezes, eu falo sempre no Sub-20, elogio ele, claro, pelas atuações, e vocês sabem que são merecidas as ponderações e os elogios, né? Então, por isso que eu acho que eu não gosto de ficar martelando, mas não teve como, cara, não teve como. Na hora que ele fala na coletiva, eu tava lá, né? Eu tava falando com o Bruno Lima, eu falei na hora, eu virei assim e falei, meu Deus, o que o Juliano tá falando, cara? E vocês vão escutar agora as duas respostas, a primeira do Juliano, né, que foi para a pergunta do Giovanni, a primeira, e a segunda do Fábio Carilli, ainda sobre o Miguel, que já foi na última na coletiva até para o Wagner e o Frederico. Então, vamos escutar aí, daqui a pouco a gente volta. Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos, tá? Quando ele voltando, vai ter mais minutos. Acho que o treinador já respondeu, né, a pergunta. Eu peguei pouco ele, na verdade, nos treinamentos. Ele é um jovem com muito talento, uma perna esquerda excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. Eu acho que uma questão também mental de preparação, porque o que ele consegue fazer no Sub-20, o que ele consegue fazer na Bolívia, nos treinamentos, ele não consegue fazer no nosso treinamento. Então, claro que quem escolhe é sempre o treinador, mas nós, como jogadores, a gente também tem que ser realista, tem que falar a verdade. Ele é um grande jogador, ele vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ele ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que ele está fazendo grandes atuações na seleção e merece porque ele está se dedicando para isso. Quando ele voltar, eu espero que ele tenha a mesma performance que ele está tendo na seleção aqui conosco. A minha resposta foi curta para o Giovanni, porque eu já falei sobre isso, né? Aí fica repetitivo e muitas vezes fica uma entrevista chata. As 3 ou 4 vezes que eu coloquei o Miguelito, a resposta dele não foi legal e ele concorda com isso. Penso que a Série A é mais fácil do que a Série B para garotos. Penso que é mais fácil, é mais pegado, é um jogo mais enroscado. Tem essa preocupação com o Souza também, de jogo de bola aérea, de bola de briga, né? Tenho acompanhado o Miguelito bastante. Até teve um jogo na Vila que você estava ali, eu estava lá em cima. Assisti contra o Cuiabá pela televisão, agora o último jogo dele que ele participou. Assisti contra o Palmeiras, brasileiro Sub-20. Fui em muitos jogos na Vila, muitos jogos no CT ali contra Grêmio, Fluminense, Flamengo. Estou sempre nos jogos do Sub-20 e Sub-17. O que o Juliano falou, a gente vê um talento muito grande, mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B, com o João Schmidt, com o Pituca, com o Alisson pegando no calcanhar dele. No Sub-20 nosso, ele joga como um 10. Na seleção tem jogado pelo lado. Assisti o jogo contra, não o último agora, o penúltimo da seleção, não lembro quem. Jogo de transição o tempo todo, só marcando e transição, só marcando e transição, só marcando e transição, e tem feito muito bem, né? Mas eu quero abrir espaço para ele. E não quero falar só dele, não. Penso que aqui o clube, não estou dizendo que sou eu, o clube tem que abrir espaço dentro do seu planejamento, porque tem garotos bons ali. Gosto do Bom Tempo, gosto do Gustavo Henrique, já estou falando de nomes aqui, gosto do outro venezuelano, Profeta, Miguelito, gosto do zagueiro Diego, que de vez em quando já vem treinar comigo. Então, dentro de um planejamento, faltam 7 jogos aí agora, planejamento futuro, planejamento para 2025, tem que ter espaço para esses meninos, para vir participar, treinar, né, ter bastante sabedoria aí para deixar espaço para que esses meninos participem mais. Eu queria dizer primeiro que o Juliano não tinha necessidade de falar isso, né? Meio que uma situação de... Tudo bem, ele entra ali para proteger o técnico, de falar, olha, ele não está bem, por isso que ele não está jogando e tal.
Mas ele poderia ter falado assim, por exemplo, não, camisa 10, igual ele falou de muito talento, uma perna esquerda e tal, e ainda não correspondeu. Pronto, morre ali. Porque quando ele cita a intensidade, a gente tem uma grande questão aí, todo mundo agora fala de intensidade, né? E o Santos não é intenso, e eu também acho até. Mas existem coisas diferentes no futebol, né? Intensidade não é necessariamente correr, só correr para lá e para cá. Isso não é intensidade. Pode ser, você pode falar intensidade física, tá bom. Mas intensidade é o volume de jogo que o cara gera, é a velocidade de reação que o cara tem para fazer alguma coisa, seja para roubar uma bola, para tocar, para iniciar uma jogada, para tomar uma decisão. Isso é ser intenso, isso é você gerar muito jogo para o seu time e gerar uma velocidade rápida, dar um andamento rápido na partida, enfim. Você pode falar da intensidade física também, aí é outra coisa, mas entendeu? Não é só intensidade de correr ou não. E eu queria até dar um exemplo, mas eu fiquei meio assim, eu vou falar, para o pessoal não interpretar mal, porque aqui a gente explica tudo didaticamente ao máximo que dá, né? Mas muitas vezes ainda tem umas pessoas que entendem errado. Então, obviamente, eu não estou comparando, não tem nem perto do talento dele, mas eu vou citar só para dar um exemplo clássico da intensidade. O Riquelme não era um jogador rápido, não era um jogador forte, era um meio armador de inteligência que tinha uma capacidade de uma visão de jogo, de drible, assim, absurdamente acima da média, mas ele era um jogador intenso, ele era um jogador que gerava muito jogo para os seus times, talvez no final da carreira já nem tanto, óbvio, mas enfim, tá? Não estou comparando os dois, pelo amor de Deus, botem isso na cabeça, não estou falando que Miguelito é Riquelme, não, nem perto, só dando um exemplo tosco para entender. O pessoal usa muito Busquets, né? Pronto, Sérgio Busquets também é outro, não estou comparando também, mas era um cara que gerava muito volume de jogo, era muito intenso nas suas participações no jogo. Não necessariamente precisa ser velocidade, correr, entendeu? É isso. E aí, claro, para a gente medir essa parte de velocidade de ações no jogo, de ações até que não, você consegue nos aplicativos e tudo mais, mas velocidade, distância percorrida, só com os GPS do clube. Certamente o clube tem, mas esses dados não são públicos, né? Mas assim, eu de verdade colocaria minha mão no fogo se o Miguel fosse menos intenso e, leia-se, menos veloz, menos participativo do que os atuais reservas do Santos, por exemplo. Patrick, que não entra. Eu posso até citar o Bigode, que fez uma boa partida sábado, mas, enfim, eu duvido, tá? Duvido muito mesmo, mas tudo bem. Agora, o Juliano citar que ele não repete no treino o que acontece no Sub-20 na seleção, tudo bem, pode ser que seja mesmo, né? Acontece mesmo, né? Não acredito que o Juliano esteja mentindo, não. Só que, ele mesmo cita, né, uma questão de confiança. Pô, ele é um cara inteligente, fala muito bem, é um dos líderes do elenco. Será que ele achou mesmo que se falta confiança pro menino, ele vai e fala isso numa coletiva, não vai piorar? O moleque não vai ficar com isso na cabeça? Ou os próprios meninos lá se conversarem entre si, né? Porra, não tô legal, tal, puta, não sei, tu viu que o cara falou de tu lá, cara? Aí é difícil, né? Não precisava, entrou em uma que não tinha necessidade nenhuma, né? E o próprio Juliano, inclusive, ele é um cara que quando participa do jogo, ajuda muito o Santos, né? Quando ainda tem perna para isso. Mas mesmo assim, tirando a questão física, né? Ele não é um cara dos mais intensos, né? É um cara que às vezes fica muito parado e pouco toca na bola, né? Às vezes ele pouco toca na bola, pouco participa de verdade, né? Então, não acho que seja um grande exemplo dele falar, mas, claro, é um jogador que tem sido decisivo para o Santos, né? Mas, enfim, né? Então, acho que entrou em uma que não precisava, né? E a segunda parte, que é a do Carille, é a que me deixa mais maluco. Porque, assim, ele, primeiro, naquela coletiva lá, que eu até fiz um vídeo aqui, né? Explicando, mostrando, que ele fala que não sabia que o Miguel jogava pela direita. Aí agora, na coletiva, ele fala, o Miguel joga centralizado no 20 e na Bolívia aberto pela direita. Agora ele sabe, tá bom, beleza. Mas aí ele cita uma coisa, né? E não sou eu, o clube tem que abrir espaço para esses meninos, o clube tem que colocar para jogar e tal, para treinar.
Mas você é o técnico, você poderia ter feito isso e deveria, inclusive, foi muito cobrado durante o ano inteiro para fazer isso, especialmente pós-Paulista. Porque tudo bem, a gente entendia no Paulista, mesmo cobrando oportunidades, principalmente para o Sherman, que estava pedindo passagem, o Jair também, naquela altura, que até entrou em um jogo ou outro, né? Da Portuguesa, por exemplo, entra muito bem, cobra um pênalti, inclusive, nas quartas. Mas dá, você entende, você fala, não vai colocar os meninos, porque os meninos aí talvez podem ficar numa situação difícil, fase decisiva, brigando pelo título paulista, beleza. Mas depois na Série B ele tinha que ter feito, justamente por toda aquela questão que a gente falou, de preparar para o ano que vem, de pavimentar um caminho para eles jogarem numa Série A. E aí, que é o último ponto disso tudo. O cara, ele citar que mas na Série A eu acho mais fácil para os meninos. Ele responde, até falando do Souza, ele respondeu isso para mim, uma pergunta no jogo contra o Novo Horizontino, que eu perguntei, por que você não colocou o Souza? Porque ele deixou o Escobar na esquerda, na linha do ataque, e o Escobar não atacava, né? Então, poderia ser o Souza. E ele falou que achava mais fácil jogar na Série A, assim como o Miguel. Mas a Série A é um campeonato muito mais técnico. Óbvio que tem jogadores que podem não ser tão fortes e combativos, né? No sentido, já falei, de briga, de falta e tudo mais. E na Série B é mais isso. Agora, não é um jogo menos veloz na Série A. Não, pelo contrário, o jogo na Série A é mais veloz, é mais disputado na questão do perde e ganha. E tem mais jogadores técnicos. Então, como é que vai ser fácil? Sabe? Vai conseguir jogar mais, vai tomar menos porrada? Pode ser. Mas ele não vai ter tanta experiência de um profissional que deveria estar adquirindo no campeonato de nível inferior, que é a Série B. Então isso não faz sentido. Claro, eu nem cito a questão das eliminatórias da Copa, que ele está jogando lá, porque né, isso já cansamos de falar, né? Não faz muito sentido enfrentar a Colômbia. Aí tem muita gente falando, mas não é altitude. Mas ele não joga na altitude. Ele veio para cá para o Brasil com 14, 15 anos, não está acostumado com a altitude assim. Ele joga aqui, treina aqui. Enfim, se a altitude prejudica o adversário, também prejudica ele, né? Mas é isso, queria só falar que eu achei desnecessário, eu acho que inclusive pode bater na confiança do menino. E ele pode falar, repito, poderia falar que não está entregando bem nos treinos e tudo mais. Mas, por exemplo, quando ele cita essa sequência de jogos que ele teve e não respondeu bem, poxa, é aquilo, né? A sequência foram 3 jogos, 6 minutos em um, 11 no outro, 19 no outro, né? Que foi contra o Ituano, 19 minutos. Fora de posição ainda, né? Ou entrando com o time já cansado, tipo contra o Ituano mesmo, um jogo que ele tem mais tempo. O time fez 2-0 e parou de jogar, porque o Ituano era horroroso, péssimo. Então, parou de jogar, o Santos não estava nem interessado. Entrou lá correndo para lá e para cá, com o time todo parado, o que adianta, né? Enfim, e claro que se o técnico chega para ele e pergunta, Miguel, eu acho que você não foi bem, o que você acha? Óbvio que ele não vai descontrariar o técnico, né? É evidente que ele vai falar, realmente não fui bem, professor. Enfim, repito o que eu falo em todos os vídeos do Miguel. Não acho que seja a solução para todos os problemas, não acho que é um super craque, mas acho que é um bom jogador que deveria e poderia estar sendo lapidado, potencializado para o ano que vem ser muito mais útil. Quem sabe até esse ano ele já não poderia, se ele estivesse jogando desde o começo da Série B, quem sabe esse ano ele não poderia ser o cara da ponta direita, por exemplo. Apesar de eu preferir ainda ele mais como um meia aberto, né? Não um ponta mesmo. Enfim, o que você acha disso? Até a próxima. Valeu!